Olá, professor. E Boa aí, doutor, noite. como vai? Tudo Tudo bem? bem? Opa, Tá escutando bem? Tá tudo em ordem? tudo tranquilo, e o senhor? Tudo bom, graças a Deus. Então, perfeito. Na hora que você quiser, Professor, a gente começa. já queria de antemão aqui já agradecer ao senhor por ter aceito o convite. É um prazer ter o senhor aqui com a gente hoje. E é um projeto que a gente está desenvolvendo aí de leitura de artigos, né? Então, a gente sabe que o senhor é um expoente aí nessa área, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, né? Então, é um prazer tê-lo aqui e tenho certeza que será de grande valia para todos aqui. Eu acho que o senhor dispensa apresentações, mas fique à vontade, professor. Muito obrigado. Obrigado, Felipe. Para mim é um prazer grande estar aqui com você, batendo papo, tendo essa oportunidade, né? Eu sou professor livre-docente da Faculdade de Odontologia da disciplina de endodontia e eu achei essa ideia sua da gente discutir um pouco essa parte de pesquisa relacionada à clínica é muito, muito interessante. Então, eu quero dar os parabéns para você pela ideia, né? E agradecer também o convite da gente poder estar aqui, tá certo? Legal. É Bacana, porque, professor. porque o que, que acontece, né? Nós temos a realidade do tratamento, da ação, né? Eu acho que a gente está vendo muito bem exatamente nessa parte dessa pandemia que nós estamos vivendo, né? Quer dizer, você Uhum. vê, por exemplo, que o desencontro muitas vezes de informação científica, o significado de desinformação científica, né? As questões e ambientes clínicos que querem ser colocados sem evidência científica. Então, eu acho que isso daí demonstra bem uma verdade que a gente vive, né? Então, por exemplo, a clínica ela é uma ação soberana, tá certo? Uhum. O que acontece na clínica é o que acontece mesmo, né? Agora, Sim. infelizmente ou felizmente, graças a Deus, na realidade, pelo de ética, nós não podemos fazer pesquisa em seres humanos, nós não podemos fazer mais pesquisas em animais, basicamente somente alguns alguns ratos germe-free perdão, algumas linhagens de ratos especiais e provavelmente no futuro mais a nível celular, nem com animal ainda, né? Uhum. Eu fiz parte do Comitê de Ética da Universidade de São Paulo, então uma coisa que a gente observava quando ia fazer uma pesquisa era o seguinte, por exemplo, o animal vai sofrer, o animal não vai sofrer, quem está lidando com esse animal sabe como fazer isso, né? Quem vai sacrificar esse animal sabe fazer isso sem que ele sofra. Então existe, né, uma preocupação muito grande com toda essa questão relacionada à pesquisa científica, né? Agora, o que acontece? A endodontia também tem um histórico de 120 anos de tratamento, né? Quer dizer, o que a gente encontra tem coisas muito mais antigas, mas uma das grandes referências é o livro do Badan, Oxigênio, Agente Terapia, de 1920. Então, quer dizer, a endodontia também tem uma vida clínica que ela tem que ser levada em consideração. Por isso que Uhum. a gente não concorda com aquelas novidades assim, né? Não, você tem que parar tudo isso, senão não dá certo. Você escutou, não, não dá certo, tem que ser ou não ser, é obrigado, esquece que não é ciência, né? Então, quer dizer, e por isso, né, que a gente acha muito interessante o encontro da nossa Sociedade Brasileira de Endo, nós vamos ter ele virtual agora, porque eu tenho certeza que é a diversidade de filosofias que move o desenvolvimento científico. Então, esse é um fato bastante importante. Então, vamos lá. Eu vou fazer, eu não posso fazer experiência em seres humanos, então eu faço dentro de um ambiente científico, né? Uhum. Agora, esse ambiente científico, ele é um ambiente extremamente controlado, né?
Um dos grandes fatores, fora a proposta na publicação de um trabalho, é a rigidez do material e método, é a possibilidade de replicar o trabalho, é, por exemplo, você o tratamento estatístico que foi dado nesse trabalho, e assim sucessivamente. São mecanismos, né, que determinam que, pelo menos, aquilo que se fez existe, mas existe naquelas condições. Então, toda vez que a gente faz um trabalho, a gente coloca lá, né, olha, com base na metodologia, nós chegamos à conclusão que é isso, é o ambiente. Então, veja, a gente tem, por exemplo, esse desencontro de coisas, né, entre o que é real e o que não é real. Então, por isso que a gente acha, né, que nós temos que viver, nós temos que usar como referência nas nossas ações clínicas, no trato do nosso paciente, o contexto da ética. Por isso que, se você for observar a questão de processos na odontologia, é muito difícil, porque nossa profissão não é de fim, né? Ela é de meio. Então, quer dizer, eu vou fazer aquilo que eu faço de melhor. Se dá certo, deu. Se não deu certo, não deu. E nesse ambiente agora, começa a entrar um pouco a questão da fratura, né? A fratura de instrumentos em endodontia, e a gente tem um medo dessa fratura, e a gente fica preocupado com essa fratura, né? O pessoal até brinca aí no Instagram que a pessoa vai dormir tranquilo, aí aparece o cérebro e falou: amanhã tem aquele paciente no instrumento fraturado. Né? Então, isso é uma coisa terrível. Acho que é um dos Agora, primeiros, por outro acho que é lado também, um dos primeiros medos, né, professor, do endodontista quando se forma, é fraturar o instrumento, né? exatamente, exatamente. E olha, a questão da fratura do instrumento é a mesma coisa que futebol, né? Só faz quem faz endodontia. Você Claro. jamais poderia imaginar que o Zico poderia perder aquele pênalti na Itália. Entendeu? Ele perdeu. Exatamente. Né? Então, quer dizer, isso faz parte do cotidiano. E tem mais também. Né? A gente estava preparando aí uma atividade de desobstrução do canal radicular, e umas dessas, o instrumento fraturado ele entra dentro de um dos pontos do instrumento de obstrução, e você não tem um protocolo técnico para tirar um instrumento. Você tem sugestões, né? Porque um protocolo técnico, para ele ser eficiente, ele tem que dar certo 80%, 85% dos casos. Né? O que a gente faz é tentar. E a gente tem que tomar muito cuidado no tentar, porque muitas vezes, tentando, nós terminamos perfurando o dente, perfurando raiz e piorando, portanto, essa questão. Agora, existe também, Felipe, uma outra coisa, por exemplo, que a gente observa, ou melhor, que a gente não observa na literatura, que é o problema que o instrumento fraturado pode levar. Né? Não existe nada na literatura que demonstre que, se você fratura um instrumento, você não vai ter sucesso. Né? Mesmo porque, eu sempre falo isso, a gente nunca faz uma endodontia para isso. Nós não temos que é o melhor da gente. Por isso que, por exemplo, na nossa profissão de meio, se você tem uma qualificação mínima para aquilo lá, se você avisou o paciente, tem um contrato, e você, por exemplo, discutiu com ele a questão, você não pode nunca ser processado, mesmo se você fraturar um instrumento. Então, veja, mas eu posso ser processado se não usar isolamento absoluto. Mas eu posso ser processado, hoje em dia, com os conceitos que nós temos de microbiologia, largar um dente aberto. Porque são ações que estão no nosso controle não fazer. O acidente é um acidente. Né? Então, veja, como você mesmo falou, esse sempre foi, né, um terror que, graças a Deus, está deixando de ser terror, porque se você, não estou incentivando a nada disso, mas se você pegar, por exemplo, os livros mais antigos, né, as edições mais antigas do livro do John Ingle, ele, da década de 60, por exemplo, ele recomenda, né, que num canal atrésico,
porque naquela época não tinha nem instrumento adequado para isso, ele recomendava você colocar uma lima e quebrar lá dentro, né? Quer dizer, para obturar e para selar aquele canal. E se você pegar também as primeiras termoplastificadas, como Thermafil, era uma lima envolta com gutapercha. Sim, né? Isso. Então, quer dizer, a questão maior, Felipe, para a gente, é a questão da desinfecção. Se o instrumento quebrou na região apical e travou tudo, perfeito, não tem problema nenhum. Posso até tentar, sabe? Mas vou tentar um pouco para não estourar o dente. Não é causa, né, que me leve ao sucesso. Ah, mas eu não tinha isolamento. Ah, mas estava cheio de saliva. Ah, eu não sei se eu esterilizei esse instrumento. Então, você não pode fazer. Então, essa é a questão. Mas, mesmo assim, né, a fratura do instrumento ela continua sendo um tema apaixonante, né? E ela, por exemplo, ela tem que ser revista toda vez que sai alguma coisa nova, né? Então, quer dizer, sistemas novos, maneiras novas, etc., ela precisa ser revista e precisa ser reavaliada. E esse foi um dos motivos que gerou a execução desse trabalho, né? E o que é que acontece, né? Qual é a quantidade de instrumentos que você vai fraturar? Porque quando eu faço um trabalho, Felipe, dentro de um ambiente laboratorial, eu controlo tudo. Fadiga cíclica, eu ponho uma máquina, que eu ponho instrumento, ponho uma rodana, é tudo controlado, né? Sim. Ela é interessante no sentido de se expectar o que possivelmente pode acontecer, mas não é uma coisa em vivo, né? Porque também seria muito complicado fazer em vivo. Então, se você observar, os trabalhos mais importantes hoje são esses trabalhos realizados em vivo, onde você faz o levantamento de vários casos durante vários anos, né, com uma determinada tendência, e com isso, sim, pode te trazer uma verdade. Então, eu acredito que quando a gente surgiu primeiros rotatórios, né, que eu acho que você nem era nascido ainda, Felipe, a gente dava aula lá, né? O ProTaper, sem ser universal ainda. Não, usei esse, professor. Mas fraturava, você está entendendo? Nossa, bastante, Não é? Fraturava. Então, quer dizer, era uma brincadeira. A gente passou a aplicar em 1995 no ProTaper o conceito que a gente tinha da instrumentação manual. Quer dizer, a gente desenvolveu uma técnica em 1988 que preparava o terço cervical e médio com gates e aí entrava com a lima. Então, a gente voltou a fazer isso entrando com o ProTaper, para reduzir o número de fraturas. E uma outra coisa também, naquela época era um instrumento caríssimo, né? Era caríssimo aquilo lá. Então, quer dizer, também você utilizar esse instrumento por mais tempo. E, de repente, né, o ProTaper ele vai avançando, ele vai modificando tudo mais, mas, de repente, por exemplo, surge esse tal de instrumento reciprocante que você usa um só, né, para fazer o tratamento endodôntico, e você também começa a mudar um pouco, né? Aqueles rotatórios apresentavam um ângulo de corte mais suave, né? Então, e esse já não, ele começa a tocar, ele começa a cortar, ele começa a largar, né? Então eu falei, bom, gente, será que isso daí funciona? Não funciona, né? Como é que a gente pode lidar com uma situação dessa? Esse foi o objetivo do trabalho. O objetivo do trabalho foi avaliar a fratura desses instrumentos reciprocantes. No trabalho, a gente trabalhou com o AV1 e também com o outro da VDW, reciprocante, né? Então, e a gente levantou, nós fomos ver o que é que de fato aquilo acontecia, né? Se dependia da habilidade do operador, dependia de todas essas variáveis. E veja que no tempo que a gente começou a levantar esses dados, ainda não tinha bem estabelecido o conceito de pré-preparo, né? Hoje nós fazemos o pré-preparo em todos os casos, quer seja com uma lima manual de aço, quer seja uma lima manual de níquel titânio, quer seja com instrumento rotatório reciprocante apoiado com essa propostas, né? Com essa proposta, e depois a gente usa o reciprocante. Nesse tempo que nós fizemos levantamento,
não. Era basicamente você usar direto, né? Desculpa aqui, o reciprocante com a substância química auxiliar. Então, veja, eu tô falando de resultados de uma época onde o instrumento ficava muito mais travado dentro do canal. Sim. E sentindo muito mais tensão dentro do canal. Felipe, você quer comentar alguma coisa? Que eu começo eu acho que até porque, professor, quando foi lançado o reciprocante, o movimento reciprocante em si, né? Vamos dizer assim, num primeiro momento, o objetivo dele era esse, né? De você entrar com um instrumento único e chegar lá embaixo de uma maneira fácil e rápida, né? E depois, claro, com os avanços, inclusive com os trabalhos, a gente foi vendo que a coisa não era bem assim, né? Então, e o que acontece? Existia uma outra coisa por trás disso. Tive contato com o instrumento reciprocante 2 anos antes dele ser lançado, num congresso que eu fui dar uma conferência em Atenas, da IFEA. Eu recebi lá do Daniel Nobis um jogo de instrumentos e um motor, ele falou, vai vendo aí o que era. Só que tem que ser uma coisa, esse instrumento tem que ser uso único. Então, como uso único? Né? Como? Vou usar uma vez e jogar fora? Ele é tão ruim assim? Né? Ele falou, não, é por causa do prião da vaca louca, é por causa da desinfecção, se chegou à conclusão de que não se consegue esterilizar instrumentos de núcleo torcido, etc., tudo mais. Eu falei, mas, porra, a gente esteriliza o osso, porra, como é que vai esterilizar o instrumento? Né? Mas tudo bem, vamos ver. E aí a gente teve o primeiro contato com o ProTaper, não com o Gold, com o antigo, né? Com o Wave One, perdão, antigo. E muito bem. E a gente começou a fazer alguns trabalhos, inclusive teve uma tese de mestrado da professora Márcia Morante, que ela fez há 5 anos atrás, mas é o caso que vai ser publicado agora, existem essas coisas de publicação, né? E para ser uma revista legal, né? E o que acontece? Ela analisou a fratura. E a gente começou a ver que ele era muito resistente, sabe? Que não precisava usar no molar só. Não precisava usar uma vez só. Né? E quando isso cai com o Wave One Gold e com o similar dele da VDW, a gente vê, por exemplo, uma facilidade muito maior e uma resistência e um acesso muito melhor com isso daí. Né? Então, nós fizemos esse trabalho. Esse trabalho, junto com o professor Kleber, com o professor Hector, nós fizemos um levantamento de aproximadamente 2 anos, né, de 826 pacientes, realizando 256 condutos, né, e observando o grau de fratura desse instrumento. Não fazia o pré-preparo naquela época. Né? E a gente viu que, porra, o índice de fratura em 2.056 canais foram 19 fraturas. Muito pouco. 0,84%. Sabe? E agora, no recente trabalho, que foi a dissertação de mestrado também da doutora Thaís Gen, ela traz um resultado muito interessante, que ela compara o grau de habilidade do aluno de graduação com o especialista e um professor, e não existe. A qualidade do trabalho é a mesma. Praticamente o tempo do trabalho também é o mesmo. Né? Então, a partir dessas questões, a gente desenvolveu vários trabalhos de microbiologia e viu que ele limpava sim. Né? Porque tudo aquilo que bate com a instrumentação manual ou é superior já está provado. Porque a instrumentação manual, quer queira ou quer não, você tem aí 100 anos de história, de sucesso desse protocolo. É que é difícil pra caramba, né? É muito difícil você estudar, fazer uma instrumentação manual. Então, veja bem, isso começou a motivar, então nós fizemos um levantamento no curso de pós-graduação de todos desses 2.056 dentes, num período de 2 anos, 2 anos e meio, e a gente viu um baixíssimo índice de instrumentos fraturados, 0,84. E veja, a gente não viu nenhum instrumento fraturado em nenhum dente anterior. A gente viu um instrumento fraturado no pré-molar superior de 210 canais relativos a pré-molar.
Nós vimos 3 instrumentos fraturados em 630 preparos, que são 210 molares superiores. E, curiosamente, a gente viu 15 instrumentos fraturados em 870 canais, que são nos molares inferiores. Então, veja, além do índice ser muito baixo de fratura, aonde havia fratura? No canal que era recorrente. E o cara queria chegar, entendeu? Então, você sabe que a gente tem que identificar isso antes da exploração do canal, no pré-preparo a gente sente, né? Identifica, e aí a gente planifica. Ó, esse eu vou até aqui, esse eu vou até aqui, exatamente para você evitar essa questão dessa fratura dentro desse contexto. E esse foi um trabalho que nos gerou, né, um sentimento de muito seguro de fazer, de utilizar esses sistemas. Que também tem o seguinte, qual que é o melhor sistema? É aquele que você domina. Sabe, eu acho que eles vieram para ajudar. Eu gosto desse, ok. Eu gosto daquele. Okay. Não tem essa questão. Eu me adapto, eu produzo bem, pronto, tá certo. Então, esse trabalho ele foi bastante interessante, né? E ele nos estimulou muito mediante essa característica aí. Então, o que a gente fez? A gente pegou, né, e enviou esse trabalho para publicação, tá certo? E aí começaram alguns problemas. Como sempre, tá certo? Os referis, né? Mas eu achei que foram problemas muito bons. Um dos referis, ele perguntou o seguinte, mas você usou o instrumento mais de uma vez. Tem instrumento aqui que você fez 3 molares, isso, aquilo, tudo mais. A fábrica recomenda o uso de um instrumento uma vez só. Esse era um contexto, né, que a gente tinha que abordar, que a gente tinha que trabalhar, e eu, inclusive, pedi para os coautores, né, o Hector trabalha muito bem em biblioteca, levantar alguma coisa disso, porque eu não queria colocar como justificativa nenhuma publicação que fosse nossa, entendeu? Então, ele foi e fez um levantamento lá. Falei, bom, a gente já tem trabalho nosso que demonstra que o instrumento é extremamente resistente, que, como qualquer outro instrumento, dá para usar outras vezes. É claro que nós não vamos usar copaço esticado, com qualquer outra alteração, né? Em 10 molares. Quanto tempo você usa? Eu uso até quebrar. Entendeu? Tem gente que fala, né? Então, quer dizer, não, vamos respeitar. Eu acho que 3 molares está bom, porque a relação custo-benefício fica boa. Você gasta 10, 15 reais. Você tá entendendo? Então, você fica extremamente competitivo e seguro, né? Existe um colega nosso na Itália que chegou a usar em 22 molares. Não é essa a proposta e não é isso que a gente indica, né? Mas, porra, 3, né, 9 canais já está muito legal. Você já tem uma relação custo-benefício muito boa. E aí nós fomos fazer o levantamento. E a gente viu que, na realidade, houve uma mudança econômica na Europa. Foi a época que começou a ter problema a Grécia, alguns países com problemas de refugiado, com problemas econômicos, etc. Então, a proposta do instrumento único, que determinou que fábricas criassem um outro anexo caríssimo para fazer esterilização e embalagem, né? Ficasse agora meio sem uma aplicação, né? Então, aí começa a vir a questão da pressão do uso único, entendeu? Muito bem. E você sabe, todos nós sabemos, né? A vida inteira a gente esterilizou o instrumento, por que não ia esterilizar esse? Sim. Né? E os trabalhos de metalurgia mostravam que ele ia muito bem, tá certo? Então, nós fomos buscar mais informação. E aí a gente viu uma coisa engraçada, uma coisa importante, né? Que é isso, Lavínia, que é
que a gente tem que levar um pouco em consideração, às vezes, né? Nós temos hoje a situação de dinheiro está difícil nos eventos, né? Nós estamos, a SBN está tentando manter uma característica de ciência forte, mas você sabe que se o cara vem apoiado pela empresa, Sim. entendeu? Então ele vem ali. Agora, quando é um professor, eu, por exemplo, dei vários cursos, né? Que a Dentsply pagou minha passagem, pagou meu hotel, isso, aquilo, tudo mais. Mas eles nunca pediram para eu falar nada. Eles falaram, vai lá e fala o que você acha. Uhum. Porque, como professor da universidade, eu não posso ser vendedor de instrumento. Sim, perfeito. Entendeu? E eu ganho dinheiro dos meus alunos, não é de empresa. Uhum. Né? Então, eu tenho que levar para eles o melhor. Então, eu sempre tive muita liberdade, quando eles me ajudavam, pagavam lá o congresso, etc., para falar o que eu pensava. Mas você sabe, você conhece bem, que às vezes o camarada não tem nem experiência de docência, ele dá uma conferência legal, etc., a fábrica manda, aí começa, o instrumento tal não presta, o meu é que é bom, o outro é que é isso. O cara vem vender. Né? Então, é uma questão que aí é um pouco complicado, tá certo? Inclusive a questão de uns... Logo que saiu, né, foi feito um debate meu com o Sérgio Cutler, no Encontro Latino, onde ele falava do uso único e eu falava do uso múltiplo. A gente quase se matou naquela época, você está entendendo? Mas no final deu mais ou menos tudo certo, porque eu tinha a sorte de ter terminado o trabalho da Márcia, então já tinha lá uma base de metalurgia para poder falar. No congresso da SBN, do professor, que a gente fez em Itupeva aqui? Sim. Foi, né, que o Sérgio Cutler veio... Acho que foi o lançamento da Wave One no Brasil, né? Isso. Mas esse meu foi um encontro de OLP, de líderes, que foi em Porto Rico. Entendeu? Então, né, então eles convidaram lá. Eu não tinha também alguns representantes da América Latina, mas acho que era outra coisa, né? Tinha sim, porque a gente montou a cela nesse evento. Isso, exatamente. Nós formamos uma sociedade latino-americana desse evento, estavam mais ou menos uns 5 presidentes de sociedades de endodontia latina. Isso, exatamente. Do Uruguai estava aqui, da Venezuela, do Peru, Martim Vargas, mais do Equador. Então, a gente chegou a montar a sociedade do México, a gente montou a cela nesse evento da SBN, que o Bueno foi o presidente, que vocês organizaram em Campinas. Isso, né? Foi. Um congresso excelente, muito bom. Então, veja bem, eu sempre fiquei à vontade para dar minha opinião, porque a minha figura principal é a universidade. Né? E você não pode ter um professor vendido, tá certo? E também o meu aluno. É ele que paga a mensalidade e que daí que eu ganho. Então, para ele, eu tenho que levantar o melhor. E a gente viu, na realidade, que não, que esses instrumentos eles podiam ser utilizados mesmo. Eu me lembro até que uma vez em Lausanne, eu fui chamado para uma reunião e a chefe de pesquisa lá falou: a gente gostaria que você tivesse o mesmo discurso, você está entendendo? Né? Dos OLP em relação ao uso único. Eu falei: olha, filho, o negócio é o seguinte, deixa eu explicar uma coisa. Eu prefiro gastar dinheiro em outra coisa, gastar de graça nisso, eu não gasto. Ah, não, é porque os latinos são mais pobres, né? Eu falei: não é isso. Eu prefiro comprar uma Mercedes nova do que usar o instrumento e jogar fora, podendo usar 2 vezes. Pô, se precisa jogar, joga. Se não precisa, não joga. Claro, é só questão de queimar dinheiro. Agora, você vai para os Estados Unidos, R$ 2.300. A endodontia, $5 de instrumento, pô, joga fora. Né? Mas a gente não. Você tem que ver uma característica. Mas só se admite essa linha de raciocínio se a qualidade não for afetada. Então, quer dizer, não é uma linha de raciocínio de clínica popular. Né? Não. Eu posso tranquilamente usar esse instrumento em 3 molares. Normais, claro. Para que eu vou jogar fora se eu posso? Né? Então, esse é um ponto que é um ponto interessante. Eu gosto, eu cobro caro, joga. Esse é um ponto interessante. Então, eu conversei isso com ela. Né? Falei: olha,
A gente vai continuar usando mais. Se você quiser que use uma vez, vocês veem aí uma embalagem barata, desce o preço, isso, aquilo, que daí tudo bem. Até um colega meu conversou com ela. Você está vendo como o Brasil não é Nova York? É uma outra linha de raciocínio. Mas é uma linha de raciocínio calcada em evidência científica. Exatamente. Que muitas vezes, não querendo criticar ninguém, vários speakers eles vêm da conferência, né? Eles não têm nenhuma ação de pesquisa ou de aulas, tudo mais. Mas não quero fazer essa crítica nesse sentido. São pessoas que têm uma outra proposta, são cursos ótimos, pessoas excelentes, tenho grandes amigos, não é? É que é diferente, as coisas são diferentes, né? Então, muito bem. Então, eu queria arranjar uma justificativa para esse referido trabalho, que me questionava isso, mas que não fosse baseado em conceito ou, por exemplo, não fosse baseado em nenhuma experiência, nenhum trabalho nosso. Então, aí fomos levantar. E aí nós vimos umas coisas que, olha, que eu nunca tinha visto e que é incrível como muitas vezes o pessoal é levado, envolvido, etc. Né? Nós fizemos um levantamento e a gente viu, por exemplo, que a Associação Americana de Endodontia, em 2011, já num trabalho do Hartwell, né, e a canadense, aboliu esse conceito de instrumento único. E viu também que eles eram, sim, passíveis de esterilização, como sempre foi. Né? E a sociedade australiana seguiu dentro desse caminho também. Então, em primeiro lugar, vamos pôr 2 pontos. Né? Quem é que sabe do instrumento? É o professor, é o dentista. A empresa pode sugerir. Perfeito. Sugeriu, vamos ver. Eu posso, eu uso. Não, não posso, não uso. Eu uso, mas fica mais ou menos. Então, você não pode. Entendeu? A qualidade e o critério sempre em primeiro lugar. E aí a gente foi ver também que não era uma lei, tá certo? Não era uma lei. Era uma sugestão, né? Uma sugestão, por exemplo, da sociedade não, de um comitê de saúde, que não é o Ministério da Saúde, da Inglaterra, dentro dessa direção, porque eles estavam tendo aquela questão da vaca louca, entendeu? Que era um fato muito preocupante. E, na realidade, com as pesquisas que foram realizadas de esterilização também, eles não viram nenhuma evidência científica que o prion lá da vaca louca resistisse a isso. Né? Então, você veja bem, não existia. As justificativas disso não existiam. Professor, Né? a principal justificativa, quando foi lançado o instrumento reciprocante para ser de uso único, foi por causa da esterilização? Tá. Da esterilização. Tá? Quer dizer, você não consegue esterilizar esse instrumento. Entendi, tá. Mas vem cá, o aço dele é porcaria? Você perguntar isso para o suíço? Não, fantástico. Eu falei, então, a gente esteriliza osso em pó, esteriliza implante, você está entendendo? Né? Não, tudo bem. Então, mas foi um movimento que veio. Sim, sim. Um movimento que veio, um movimento que foi propagado por muitos professores, por líderes de opinião, etc., tudo mais. E isso é difícil, né, Davi? Você sabe bem que existe uma relação de confiança muito grande entre o clínico que está assistindo a conferência e você. Sim. Parece que eles combinam assim, eu não tenho tempo para estudar, porque eu tenho consultório, tenho conta para pagar, etc., tudo mais, então a gente faz o seguinte, o que você falar, eu acredito. Né? Então, se você falar uma coisa que não necessariamente é verdade ou uma verdade, ele entra, entendeu? Então, veio aquela questão desse instrumento único. Então, a gente achou muito legal, a gente pegou essas justificativas relativo à resistência, relativo à esterilização, relativo à posição da Associação Americana Canadense
de endodontia e da academia também da Nova Zelândia e da Austrália, né? Colocamos esses trabalhos e mandamos para eles. Uhum. Eles falaram, porra, isso daí está ótimo, é muito legal. E veja que essa revista é inglesa. Sim. E na Inglaterra que surgiu isso, né? Uhum. E introduz isso daí na discussão que nós publicamos. Então, então a gente colocou isso daí na discussão, né? E foi publicado. Eu falei, provavelmente não vou ser mais convidado a nada, entendeu? Daqui para frente, né? Mas não aconteceu isso não, né? Porque entre profissionais sérios, realmente assim a gente tem um respeito muito grande, né? E eu acho que isso daí é que é legal. Por isso que eu fico um pouco constrangido quando a gente entra, por exemplo, dentro daquelas discussões do melhor e do pior, o meu, o seu, entendeu? Eu acho que isso daí não é ciência, porque sabe o que é, Davi? Eu tenho uma filosofia de trabalho, você tem outra. Claro. Porra, só a minha dá certo. Não, não. Não, a tua dá também. E, de repente, eu posso aprender coisa com você. Aliás, Aprendendo coisa com você, eu melhoro a minha. exatamente. O bom é a gente conhecer várias filosofias, né? E ir agregando o que há de melhor ou o que a gente vê de cada filosofia para a gente fazer o nosso trabalho, né? Exatamente. E também, por exemplo, a questão do que a gente se adapta melhor. Claro, é. Tá? Eu gosto desse motor, eu gosto dessa lima, enfim. Né? O que você precisa fazer é alargar o canal. O que a função do preparo químico cirúrgico é alargamento do canal. Né? Ele, com a substância química auxiliar, faz a desinfecção que se acela na obturação. Se você vai fazer com A, B, C ou D, isso pouco importa. Né? Exatamente. Então, a gente viu, por exemplo, dentro desse trabalho, voltando um pouco nesse trabalho, né, que a gente. Eu considero esse trabalho, para mim, muito importante, mesmo sendo um trabalho simples, entendeu? Por dois motivos. Primeiro, que ele é um trabalho de levantamento de 2.000 casos, entendeu? De uma linha temporal significativa. Então, quando você faz a estatística dele, ele te traz, de fato, um perfil, tá? Das possibilidades daquilo que vem. Né? E depois desse trabalho, como a gente falou, todos os outros que foram realizados, principalmente a curva de aprendizagem, né? Eles confirmam essas questões. E também eu acho que foi um trabalho corajoso, sabe? Eu não concordo usar o uso único e pronto, entendeu? E está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Então, quer dizer, isso também, porque já era a nossa linha de pensamento, a gente já fazia assim. A gente já sabia assim, porque a gente via, por exemplo, que era possível. Ninguém... a Márcia está aqui assistindo a conferência, ela sabe. Ela fez não sei quantos cortes lá, quantos microscopia eletrônica de varredura para estudar a superfície do instrumento, entendeu? Uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, assim sucessivamente. A gente via a performance dele, né? Então, quer dizer, e se você parar para você pensar, o Felipe, você não vê mais essa aqui. Se você está num curso, ou você está ministrando um curso, um workshop, alguma coisa nesse sentido, é muito difícil você ver a fratura. Entendeu? Agora, ela existe. Claro que existe, já fraturei um monte. Entendeu? Então, quer dizer, mas por isso que você não pode ser processado. Você não fratura porque quer. Né? É o acidente. E aquilo que eu falei, né? O que de fato vai levar a esse problema, a fratura, uma vez que ele bloqueia basicamente o canal inteiro, né? Então, quer dizer, são vários pontos aí que esse trabalho mostrou, né? Que todos esses dentes, né, 100% dos casos avaliados das fraturas, não tinha lesão apical 2 anos depois. Eu ia falar que se ainda for avaliar os que tiveram a fratura do instrumento, mesmo assim eles ainda tinham, o tratamento tinha sucesso, né? Exatamente. É bom, Felipe, que nós estamos falando aqui com um grupo mais específico, né? Não é todo mundo que entra numa live para discutir trabalho científico, tá certo? Então, esse grupo que a gente está falando, a gente não precisa dar fazer nenhum outro comentário a mais, né? Porque você também tem que conduzir bem esse tema. É difícil você conduzir bem.
Porque senão você pode pegar um cara e falar, o professor falou que fraturar, tudo bem. É, Entendeu? Então, quer dizer, o sim. equilíbrio disso, né? O objetivo não é fraturar, né? Mas Exato, exato. Agora, se fratura, vamos ver o que acontece, né? isso, E vamos ver quantos fraturou. Tanto e, é que você veja, por exemplo, que às vezes, num pós-graduação, é um ou dois alunos que cometem o maior número de fratura. uhum, Então, o problema dele, que é um problema complicadíssimo, é o psicomotor, é o sinestésico. Quer dizer, é a força que ele aplica no instrumento. sim, Isso é difícil você ensinar para ele, né? é, A força é essa, a força é aquela, entendeu? Mas aí o treinamento, tá, a coisa vem a resolver essa questão. Então esse trabalho para mim ele foi muito importante, né? A gente tem trabalhos aí fantásticos de arcabouço de Kitozana, que é a tese aí do Hector, né? Para induzindo formação de raiz em dente com ápice aberto. Agora mesmo, a professora Karen, do Chile, uma orientada minha de mestrado, defendeu um trabalho onde a gente vê, ela induzia a lesão apical e via periapicopatia no rato, quer dizer, mostrando a interação, né, sistêmica, que hoje é um fato que a gente já conhece bem, né? Mas esse ele é especial. Ele é especial porque ele fala sobre um tabu, tá? Ele fala, por exemplo, sobre uma resposta que ninguém tem ainda, né? sim. Ele fala, por exemplo, do resultado disso e ele demonstra, por exemplo, que aquilo que se apregoava do instrumento único, quer dizer, e descartável, não é realidade, né? É. O professor, é, é uma questão como que eu vou dizer, é uma questão comercial. As empresas, tanto a Dentsply quanto a VDW, ainda fabricarem um instrumento reciprocante com cabinho que estufa, para, vamos dizer assim, propositalmente fazer você jogar fora, né? Teoricamente. A gente sabe que a gente consegue tirar tudo, né? Então, aí eu falei, vocês vão fazer isso aí com esse cabinho? Mas como é que você faz? Eu falei, eu tiro com o dente, ó. Porra, você acha que isso aqui vai impedir? É, Mas aí ele gira em torno de um eixo desigual, né? Eu falei, é sei, isso, como sei, tá certo, tá bom. é, Eu acho que sabe o que é, Felipe? A questão, por exemplo, é o seguinte, né? Essa foi uma filosofia que se desenvolveu com muita intensidade na Europa, numa tá. determinada época, que hoje é diferente. Uhum, Hoje o mercado europeu está passando por uma situação também de aperto, sim. né? Era numa época que o euro estava super alta e tudo mais. Foram realizados uma série de investimentos, entendeu? E Uhum. você tem que ter ali a Retorno. compensação disso, eu acredito, né? É, sim. Agora, uma vez me falaram, a partir do ano que vem não vai sair mais essa mensagem, tá certo? Porque a maioria deles já estão deixando de postar esse tipo de mensagem. Mas Uhum. aí é uma questão que eu não me sinto apto a julgar, né, isso daí, porque é um outro mercado, é uma outra filosofia, é uma outra cabeça, é uma outra maneira de pensar, né? E, obviamente, eles estão. O Christian aí também, o Kiki. Eles estão, por exemplo, buscando o melhor, tá certo? Então, quer dizer, essa é uma forma de raciocínio. Agora, cabe a mim, como professor, pesquisador, cabe a você, como professor, pesquisador, né, estudar se essa variável ou não e fazer a sua opção. Sim. E quando eu fiz essa opção foi totalmente respeitada por eles. Uhum, entendi. Entendeu? Então, eu acho que esse ponto é importante. Né? Quer É, dizer, ele tem o direito de falar, ele tem a maneira de pensar, é uma outra realidade, entendeu? sim. Quando eu falo uma outra realidade, eu fico um pouco puto com isso. É uma outra realidade, sim, mas a gente não faz porcaria por ser mais barato. Exatamente. É. Então, quer dizer, eu acho Tem que gente essa que, uma outra. às vezes, o europeu ou o norte-americano, às vezes ele pode pensar, muitos devem pensar isso, né? O sul-americano não tem dinheiro, enfim, né? Mas não é o que o senhor falou, não é? A gente não faz porcaria porque a realidade é diferente. Pelo contrário, né? Os melhores É,
dentistas estão na América do Sul, né? Exatamente. Aqui são as melhores faculdades. O Brasil É, está no segundo lugar no mundo em publicação científica no JOI, no International. é. Você- tanto é que uns amigos meus que ajudam a patrocinar curso e tudo mais, o cara falava: ah, eu quero ministrar um curso no Brasil. Pô, vocês não me mandam para lá? O que eles falavam? Você sabe quem vai estar assistindo o teu curso? Você sabe com quem você vai falar? É. Você quer realmente ir? Você está entendendo por quê? A gente já chegou a ser ofendido por um professor, porque ele falava que não, o brasileiro você não pode levar em consideração porque ele é dentista de cachorro. Ô, louco. Porque era a época que a gente fazia pesquisa pra caramba em cachorro, que hoje não Tá. pode mais. Uhum. Entendeu? Então, quer dizer, existe essa questão sim, né? Mas como a gente tem essa base científica muito sólida, né? E as revistas internacionais nos respeitam. Olha, esse trabalho foi publicado numa revista atualizar inglesa, local, que sugeriu o uso único. Uhum. Entendeu? Sim. Então, como eles têm esse respeito, a gente se sente completamente à vontade para fazer essa nossa discussão. Entendeu? Então, quer dizer, e a gente topa mesmo, etc. Eu, inclusive, quando a gente teve esse debate, né, sobre uso múltiplo e uso único, eu coloquei assim, a primeira foto minha era deitado na cama, parecia o meu pé, né, Uhum. numa casa que eu tenho na praia, que é um janelão grande, aberto, e aí aparecia uma coisa assim na árvore, tá certo? Aí eu falei, mas o que é aquilo? Aí deu um zoom, era dólar. Então eu falei, agora eu vou usar instrumento de uso único. Não, que tem um pé de dólar Aí não tem pertinho, né? problema. Você está entendendo? Então, quer dizer, eu acho que uma das grandes coisas, viu, Felipe, por exemplo, é uma outra linha de pesquisa que a gente trabalha muito bem, sabe? O brasileiro, ele tem competência, ele tem habilidade, ele Exatamente, tem é. qualidade, ele tem um profundo desenvolvimento científico, então cabe ao Brasil o desenvolvimento de técnicas, de protocolos, de maneiras de se fazer endodontia com um acesso social, com um custo-benefício melhor. Porque os outros não sabem o que existe aqui. Somos nós que... Esse é o nosso papel, né? Como Sim. você sabe, a gente tem aquele projeto 32. Isso, ia falar agora. Exato, a gente vai testando as tecnologias novas, né? E você fala, pô, isso daqui eu fiz aqui no meio do mato, pô. Então imagina no meu consultório. Eu acho que se pegar um gringo e ver aquilo, fala assim, pô, como que você faz uma endodontia com isolamento? Vamos por básico, um isolamento absoluto no meio do mato, mas isolamento absoluto a gente está falando do básico, que vocês usam um raio-x digital, sensor digital, raio-x portátil, enfim, tudo que a gente tem de tecnologia, né? Então, é bem isso que o senhor falou, a gente está num nível muito elevado, né? Mas, o professor, deixa eu... A gente só tem, nesse ponto, né, só para concluir, a gente só tem um problema. A gente tem complexo de pobre. Isso é verdade. Entendeu? Então, quer dizer, aquela humildade, sabe? O dentista, o professor veio de Paris. Ah, eu vou lá, isso, aquilo, eu quero ver, eu preciso ver, etc. O currículo do cara é 5% do seu. Entendeu? Então, quer dizer, eu acho que precisa, né? Inclusive, foi uma reunião que a gente fez na cela, a questão de mais ou menos uns 15 dias atrás, que o projeto da cela nesse próximo ano é a valorização do dentista, do endodontista latino. Entendeu? Então, dá uma paradinha com isso aí e começar a mostrar, então, um pouco quem é quem, você está entendendo? Coisa desse jeito aí que eu acho que é importante para a gente. Mesmo porque também, né? Quando com a primeira vez que eu fui na IFEA, representando a cela, falei, o cara lá da Europa, o cara disso, o cara daquilo, eu falei, eu sou da maior associação de endodontia do mundo. Porra, como? São 500 faculdades. Pronto. Não tem o que falar. Tem muito... Você junta aqui o México, isso aqui que você tem. Então, isso precisa pesar. Né? Claro, Isso a gente vai levar em consideração. Sim. Porque a gente tem, vamos dizer assim, né, o lado ruim da gente ter 500 faculdades, porque acaba agregando... Não, perdão, as 500 é na América Latina. Ah, tá. Mas no Brasil a gente tem... Mas nós temos faculdades pra caramba, tem 280, 300. Isso,
tem o lado ruim, mas a gente também tem, como se fala, né? Tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Tem esse lado bom também, né? De falar, ó, a gente tem uma experiência muito boa, né? Exatamente. Diferente, né? E outra coisa, Felipe, real. Sim. Porque o que está acontecendo com a medicina era como era a odontologia há 40 anos atrás. Elite, elite, elite. Você acha que um cara que entra numa faculdade, paga 12 mil reais por mês, vai atender pacientes no interior ou numa região mais remota? Não quer nada. O cara quer fazer plástica. Você verdade. tá entendendo? Não é? Então, quer dizer, e aí o que acontece? Vai ter que ter um choque isso daí. Porque o país precisa de médico. Claro. Entendeu? Então, eu acredito que nós, claro, a gente poderia melhorar muito, e é um excesso mesmo de faculdade, porque o problema da faculdade é uma questão que eu só queria aproveitar e discutir uma coisa, que uma vez foi proposto assim, né? Vamos fazer um exame igual o direito faz, da ordem para os alunos que se formarem. Eu sou radicalmente contra. Mas por que você é contra? Eu falei, espera um pouquinho. O cara entrou numa faculdade autorizada pelo MEC, prestou vestibular, pagou a faculdade, prestou todas as provas, foi aprovado em tudo. Agora o moleque vai para a rua, você joga um tijolo na casa dele, como se ele fosse o responsável? Não. O dever do MEC, e eu acho que aí é que pode melhorar, é ver se a faculdade está boa ou não. Exatamente. É fiscalizar, né? E é um problema, tá certo? E agora você vai ter um problema maior com a aula à distância, né? Agora é uma coisa que aí que eu queria entrar nesse assunto. O senhor acha que agora, com esse problema que a gente está tendo nessa pandemia, né, que afetou o mundo inteiro, acho que é uma coisa que ninguém nunca, não vou falar ninguém nunca, mas assim, o meu pai tem 72 anos, ele falou que ele nunca tinha visto um negócio assim e tal, enfim. Será que o pessoal lá de fora não vai também olhar diferente? Porque a crise pegou todo mundo agora, né, professor? Não vai ser a mesma coisa por um período de tempo como era antigamente. E talvez nunca mais volte a ser, vamos dizer, como era antigamente, né? Então, talvez a gente tenha aí vamos dizer assim, um pezinho na frente para sair correndo, né? Eu acho que tem isso, e eu acho também que o ensino à distância virou uma realidade. Sim, com certeza. Para determinadas coisas. Claro, claro. Tem um curso técnico, um curso clínico, um curso que isso é insubstituível, né? Sim. Mas muitas coisas agora, nós estamos batendo um papo, né? Uhum. Tem uma série de pessoas assistindo que a gente gostaria de agradecer, inclusive, a presença de vocês aí, né? Agora, veja bem, olha a troca de informação que tem. Então, esse é um veículo que veio para ficar mesmo, né? Agora, e isso começa a crescer. Então, eu acho sim, sabe? Mas aí é o seguinte, Felipe, quem faz o futuro nosso é a gente, entendeu? Então, nós temos que nos valorizar, continuar trabalhando, fazendo as nossas coisas, entendeu? Porque a gente é muito querido na América Latina, são 15 países, né? E nós temos a mesma linha de raciocínio com a Índia, com China, com isso, né? Se você tirar Inglaterra, Estados Unidos, França e Alemanha, o resto é a gente, cara. Entendeu? Então, quer dizer, eu acho que essa é a tendência. Nós temos muito mais condições de compreender o terceiro mundo, desenvolvendo técnica, pesquisa e de conhecimento para você não só ganhar o seu dinheiro, como também promover um acesso de saúde melhor para a população do que eles, porque a gente vive isso, tá certo? E a gente produz ciência, produz informação. Verdade. Muito bom, professor. Bom, professor, nós estamos chegando aqui no final. Não sei se o senhor quer fazer mais alguma colocação, mas... Eu só tenho que agradecer aí, porque você vê, por exemplo, que o trabalho, né? A linha do trabalho sobre fratura, como ela tem um envolvimento, né? Ela tem uma coisa muito maior do que a gente imagina, que você viu que tudo isso que a gente tocou faz parte dessa proposta desse trabalho, dessa linha de pesquisa, na realidade. Então, eu dou os parabéns para vocês, né? Que, por exemplo, tiveram essa ideia de fazer essa junção com a evidência científica e a evidência clínica, né?
buscando, né, algumas soluções para todos nós. Porque, na verdade, professor, quando veio a ideia dessas lives, né, porque a gente sabe que o artigo científico não é todo mundo que gosta de ler, pelo contrário. Desculpa, Pode falar. esse é uma outra coisa que precisa ser avaliada. O universitário, vai publicar. Eu preciso de uma revista Qualizar. Porque se eu não tiver uma revista Qualizar, eu não ganho ponto no meu currículo e nem na minha carreira universitária. Então, de repente, Felipe, nós precisamos ter mais revista brasileira Qualizar, porque a cápsula, as fundações, isso, aquilo, estão investindo em dinheiro para pesquisa para a gente ensinar os outros. Verdade. Exatamente. Né? Então, quer dizer, precisa começar a ver um pouco essa questão também, entendeu? Porque muita gente até fala assim, ler artigo, as duas melhores revistas da área de endodontia os artigos são em inglês, tal. Então, assim, tem gente que tem um pouco de dificuldade e tal, interpretar dados estatísticos, tudo isso tal. Então, a nossa ideia dessas lives era poder, pelo menos uma vez por semana, fazer com que o clínico que goste, que tenha interesse, que nem ele, hoje quem participou da live praticamente leu o artigo, né? E nada melhor do que o autor do artigo, né, explicar o artigo para quem está assistindo. Isso é fantástico. Então é uma ideia que a gente teve aí, que a gente está conseguindo manter. Eu quero já, professor, agradecer muito a presença do senhor. Foi uma apresentação muito valiosa mesmo. Todo mundo que está assistindo também, todo mundo que está assistindo conhece o senhor, sabe, dá para ver aí nos comentários o carinho que todo mundo tem pelo senhor, sabe, a gente sabe a responsabilidade, vou até jogar esse termo, a responsabilidade que o senhor tem da endodontia do Brasil pelo mundo, né? O senhor leva a endodontia do Brasil pelo mundo aí, então muito obrigado. A gente tem 3 minutos, eu vou deixar para o senhor fazer seus comentários finais e agradeço muito por o senhor ter aceito o convite. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Por exemplo, a Elvana gosta de ler artigos. Ela escreveu aqui. E agradecer muito, sim. E te parabenizar, porque a questão, por exemplo, do artigo, desse bate-papo, ele mostra muito mais do que o artigo, né? Ele mostra os fatores emocionais, os fatores sociais, os fatores econômicos que moveram o artigo, que é a história atrás do artigo, né? Então, exato. Então, eu acho que essa é uma maneira muito legal de você, do autor, ter a oportunidade, né? Por que ele fez, né? Como é que a gente chegou? O que é que a gente viu? Entendeu? Né? Então é extremamente muito mais valioso do que você ler, chegar àquela conclusão e coisas assim, e ver estatística, e ver tabela, que às vezes é chata pra caramba, mas enfim, né? Então, parabéns aí, Davinho. Um abração para você aí, que nós estamos já no final, né? Temos 30 segundos. Muito obrigado, professor. Obrigado a todos que participaram. Desejo todos fiquem com Deus. Professor, fiquem com Deus, fiquem na paz aí. E logo, logo tudo isso vai passar. E, se Deus quiser, logo todos aqui vamos poder se encontrar pessoalmente, né, professor? Se Deus quiser. Um abraço. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.